Brasil, olá você aí de casa, eu sou a Carol Moreira. Muito bom dia, muito boa tarde, eu sou o Michel Arouca. E boa noite também, não sei claro, que às vezes a galera gosta de ver na madruga também. E nós somos o podcast Succession, Sim, dessa somos. vez pra falar da quarta temporada, que vai ser a última. Quarta e última, isso que eu ia falar. Mas antes da estreia da quarta temporada, o que as pessoas gostam de resumão, Carol Moreira. Né? Porque vou te falar que nem eu lembrava tudo, tá? Não é fácil, é muita história boa acontecendo nessa série. Então aí a gente foi se relembrar, foi reassistir e hoje vamos trazer o melhor resumo da internet de Succession da terceira temporada pra vocês. E se você quiser lembrar com mais detalhes, tem um podcast que a gente fez no ano, não era nem ano passado, em 2021. No antigo ano de 2021. É, porque a série demorou um pouquinho pra Teve voltar. um hiato longo. Então se você quiser ouvir, tem cada episódio, eu ouvi todos. Fui na academia ouvindo todos Bom pra ir podcast, relembrando. né? Cara, eu achei gostoso, Bom viu? podcast. Eu achei bom de ouvir. E você pode nos assistir em vídeo no canal Série Maníacos, pra ver nossos lookinhos, nossa cara, se você gosta de YouTube. Ou, se você preferir, pode ver o nosso feed no seu agregador de podcast favorito. É só procurar podcast Succession que estaremos lá. Yes! Você tá feliz com o fim da série? Eu estou feliz, mas estou preocupado. Por quê? Porque eu acho que eles demoraram muito pra anunciar que a quarta temporada é a última. E isso me faz pensar que talvez não teremos uma conclusão digna. Olha, preocupa. A teoria da conspiração já começa antes da estreia da série. É, vamos ver. Porque realmente, né, se eles gravaram o final da quarta achando que ia ter mais, será que vai ser aquele finalzão que a gente esperava pra série como um todo ou não? Será que vamos conhecer o sucessor? Porque essa é uma história sobre isso. Tem que ter. Eu Essa tô com temporada medo. tem que ter o sucessor. É o que Eu não esperamos. aguento mais. Porque no fim da terceira... Não, calma. Tá. Vamos falar do começo da terceira Tá temporada, bom. então? Porque a gente lembra que teve aquela treta dos cruzeiros todas. Isso, a segunda temporada termina com o Kendall se oferecendo, na verdade, obrigado a se oferecer como sacrifício. O tributo. Como tributo, pra levar a culpa de todos os escândalos dos cruzeiros. Então ele vai lá no final da segunda temporada, faz reúne a mídia, ele vai dar sua declaração, só que ele puxa o tapete do velho Logan e fala, na verdade, eu não tenho nada a ver com isso, a culpa é do Logan. Até culpa parece, do pai dele. Até parece que esse monte de coisa ia acontecer sem ele saber. E assim que termina a segunda temporada, inclusive, ela é bem legal, porque o Logan parece que ele aprova essa puxada Ele de dá tapete aquele do filho. sorrisinho, né? Porque ele cobra do Kendall, você não é um killer, você não é um matador. E pra ser o chefão da bagaça, precisa ter sangue nos olhos. É, e aí o Kendall prova que tinha, só que aí no começo da terceira temporada, então a gente tem essa cisão, né, que inclusive é o nome do primeiro episódio, secessão, que eles se dividem. Então a gente vai ter a galera que apoia o Kendall e a galera que está com o Logan. Então vamos relembrar quem tava com o Kendall no começo, porque vocês vão ver que nem todos mudando. ficaram, né? Então no começo a gente tinha o Greg, o primo, que tirou todas as xerox daqueles papéis todos, então era por culpa dele que o Kendall tinha esse acesso ali, né? Exato, foi o Greg que deu essa munição pro Kendall ser afrontoso e começar aí a terceira temporada realmente querendo tomar o lugar do pai. E aí eles vão lá pra casa da Rava, que é a ex do Kendall, então eles ficam lá fazendo um QG pra estudar. Mas antes disso, o Kendall já perde uma aliada, porque ele já expulsa do carro uma das moças que estava ali com ele. Ah, a Carolina. A Carolina, a gente falou, você tá comigo ou não tá? Aí ela hesita, então tchau. E ela vai pro lado do Logan mesmo. E aí é muito legal, nesse momento a gente vê também como o Greg é liso, porque quando a Carolina olha pra trás no carro e pergunta, você vem comigo? Dele, então, eu tô muito incomodado com tudo que foi falado e agora eu tô analisando pra ver o que... foi dito. Ela até dá um olhar pra ele e assim... Ele muda muito na terceira temporada. O Greg, ele começa a jogar os dois lados, ele começa a exigir, ele começa a entender, pô, eu tenho um certo valor. As pessoas me querem no time delas, sabe? Essa briga pelo Greg é uma das coisas mais legais da terceira temporada. Sim, a gente vai falar mais dele já, porque ao longo da temporada ele vai ficar mudando de lado. Então eles vão lá pra casa da Rava, eles fazem toda o QG, bebe vinho da mulher... Coitada, o vinho caríssimo que tava lá guardado há não sei quantos anos. E o Kendall consegue pra ele a advogada de milhões, a Lisa Arthur, que é uma advogada mais certinha, né? Famosa, e ele consegue ela, ele fala, não, eu quero muito você, nananã. Beleza, porque o Logan também tava querendo a advogada, Exato, né? Rolou uma disputa pra ver quem vai ter a Lisa como advogada. Inclusive o Logan dá a missão pra Shiv, ó, você já conhece a Lisa? Sim. Consegue ela pra gente, e sabe? A Shiv Chega não junto. consegue. A Shiv não consegue, inclusive quando a Shiv vai conversar com ela, a Lisa já fala, meu...
eu não posso te dar nenhum conselho jurídico, nenhum conselho legal, e eu te recomendo não falar nada muito secreto pra mim. Ela, por quê? Não posso falar. Ela já dá a letra. Putz, tô fechado com o Kendall. Só que, ao longo da temporada, a Lisa vai vendo que o Kendall não obedece ela, porque ele queria muito ela, mas aí na hora que ela dá os conselhos, tipo, não faça isso, faça aquilo, vem na reunião, vamos discutir as coisinhas aqui na reunião. Ele tá cagando. E aí tem um evento que ele fala em público lá um monte de merda e ela dá uma bronca nele. Falou, putz, você tá falando isso de propósito para as pessoas ouvirem? Aí ele, quer saber então? Você está demitida. É isso, ele não acata os conselhos, mesmo tendo a melhor advogada possível, ele se acha tão mais inteligente que ela, ele prefere fazer o jogo dele e fala, não, tchau, não quero mais você. Olha, posso te dar uma dica, Michel? Escute seu advogado, sua advogada. Eu concordo com essa dica, eu acho que isso é uma dica que todo operander conhece bem. Sim, tem que escutar, gente. Importante. E acho que também vale falar que do lado do Kendall ali, a gente tem a Naomi, que é aquela namorada dele, que é uma péssima influência, não que o Kendall já também seja, não é flor que né? se cheire também. Mas a Naomi tá com ele ali no começo da temporada junto ainda, e depois, ao longo da temporada, ela vai sumindo, né? Ela vai meio que dando uma... Eles vão brigando, o relacionamento deles vai enfraquecendo, o relacionamento deles também é muito ligado à festa, à droga, a muita curtição, e o Kendall começa, acho na metade pro final, ele vai pra um lugar mais depressivo, onde ele começa a falar, o que eu tô fazendo aqui? Essa briga precisa, será que minha família não é mais importante? E meio que vai diluindo o relacionamento dele com a Naomi. Sim, mas vamos falar do velho Logan? Importante. Então vamos ver quem tava no time do Logan. Quase todo mundo. Quem não era Kendall e Greg tava lá. Isso. Então a gente tem Roman e Shiv, os filhos dele. Também eu tenho o filho mais velho, que é o filho de outra mãe, que é o Connor. Que o Connor também resolve que ele quer ser apenas presidente. Cara, isso é um dos arcos mais loucos da temporada, né? Do nada o Connor fala, quer saber, eu acho que eu teria chance de ser presidente dos Estados Unidos, eu gosto desse lado político, eu não quero nada a ver com a empresa, mas eu gostaria do apoio da empresa para eu me tornar presidente. Boa sorte, Connor, aí eu acho que não vai dar pra ele. Complicado. Mas a gente tem o presidente que está atualmente, né, na terceira temporada. A equipe do Logan liga pra perguntar assim, olha, nas investigações ali, você vai me dar uma apoiada, porque o Departamento de Justiça tá investigando a Royco, né, por todas as tretas lá dos cruzeiros. Então, o Logan quer saber se ele vai ter o apoio do presidente pra dar uma passada de pano pra ele. Isso é legal de a gente recapitular, né? A Waystar Royco, ela é um conglomerado de mídias que eles têm divisões de parques de diversão, eles têm os cruzeiros e eles têm canais de televisão. Então, os canais de televisão, eles dão pro Logan um poder muito grande, porque ele pode controlar certas narrativas. Então, se ele começa a falar bem do presidente americano, é bom pro presidente, a popularidade dele sobe. Mas se ele começa a usar o jornal dele pra interferir no editorial e obrigar o âncora a falar mal, ele dá uma fritada no presidente e é ruim pro presidente, e eles estão em ano de eleição. Então, agora, com os escândalos dos cruzeiros, existe essa investigação federal, o FBI tá na cola, o Departamento de Justiça tá na cola, mas o Logan tem o ouvido do presidente americano. E ele fala, irmão, alivia pra nós. Aqui é parcidade. O jornalzinho aqui, a gente vai falar bem de você, alivia e tira da minha cola essa investigação aí, por favor. E o presidente fala, não sei. Vou ver. Vamos ver. E ao longo da temporada a gente vai vendo a relação deles se dissolvendo, porque mais pra frente, quando o Logan começa a soltar umas notícias ruins do presidente, ao invés do presidente falar, não, muda aí as notícias, eu vou te ajudar, o presidente fala assim, não, realmente eu tô doente, porque eles soltam umas notícias que o presidente estava doente, e ele fala, eu não vou me recandidatar pra eleição. Ou seja, ele não precisa mais do Logan. Exagerou na fritada, o presidente ficou muito desgastado, falou, quer saber, já que você me fritou tanto, eu não quero mais. Ele falou que tava doente também, a gente não sabe se realmente tava, né? Mas interferiu, o jornal do Logan pressionou tanto o presidente, ele ficou com uma reputação tão ruim, que ele falou, nem quero me reeleger mais. Só que aí o Logan perdeu o amiguinho dele, que poderia dar uma ajuda, né? Exato, ele perdeu a mão ali na hora de fazer a negociação e perdeu um grande aliado, mas, como sempre, Logan sempre encontra novas oportunidades. Sim. Porque daí o partido se reúne para escolher o próximo presidente e ele tá lá no meio do partido para ajudar a escolher o próximo líder do mundo livre. Então tem essa convenção que tem um nome maravilhoso, eu anotei aqui, ó, Future Freedom Summit. E eles vão lá e a Shiv arruma um candidato, que é o Rick Salgado, que ela acha que, apesar de ser conservadora, ela acha que é uma opção melhor pro país mesmo. Ele até brinca com ela, ó, é o seguinte, se eu ganhar, quem sabe seu pai vai preso e você vira presidente, mas eu tô brincando. Mas será que tô brincando? Ele promete o CEO pra ela, assim, né? Tipo, caso ela ajude. E ela gosta da ideia. E, na verdade, né, a gente acaba tendo 3 candidatos. Quando chega na reunião, o candidato mais viável, que todo mundo queria apoiar, é o atual vice.
O vice é seguro, o vice é ponta firme, o vice é legal. Já tava lá? É mais fácil. Só que nada é fácil com essa família, né? Eles gostam do caminho complicado. Claro, porque o Roman vai se interessar por quem? Por um candidato mais fascista, gente, que é um lixo, cara, é o Jared Mencken. E o Logan acaba indo pra esse lado e apoia esse lixo humano aí, que é esse cara. Rola aquele teste, né, de pega a latinha de refri pra mim. Sim. E isso é meio que uma forma de humilhar a pessoa e ver se ela realmente é um pau mandado. Só que aí esse candidato, ele foi instruído pelo Roman. Então ele chega lá, abre a latinha, deixa lá e sai fora. E acaba impressionando. O Logan fica impressionado. Olha, que cara ousado. Talvez a gente precise de uma pessoa assim. O ousado chegou. O ousado chegou. E agora? Pois é, então eles apoiam esse cara e aí essa história do presidente para por aí, porque depois tem casamento e tal. Mas vamos voltar, porque antes disso, quando ainda era o outro presidente, teve aquela viagem pra Sarajevo. Logo no comecinho. Então, no comecinho da temporada, eles ligam pro presidente, o presidente não vai apoiar, e eles ficam com medo do Logan ser preso, né, de acontecer alguma coisa, e eles fogem pra Sarajevo. E lá em Sarajevo, a gente começa a perceber que o Logan, o senhorzinho já tem mais de 80 anos, ele tá velhinho, ele tá dando umas... Às vezes não sabe onde tá o celular, mais pra frente da temporada ele tem o episódio do xixi lá, que a gente já vai contar melhor, mas ele não tá muito legal. Então, eles definem que precisa de um CEO, eles precisam definir quem vai ser o sucessor. E não só isso também. Esse lance também de mudar o CEO é pra meio que, sabe, facilitar Renovar, as coisas. Né? Não, é facilitar as coisas também, porque eles estão recebendo muito ataque. É um negócio até pros acionistas ficarem tranquilos. A gente entende que tem um ataque, eles até fazem a campanha, né? We get it. A gente entende que eles falam mais pra frente. Então vamos, só pra deixar a coisa bonita visualmente, eu me afasto, a gente coloca uma outra pessoa na liderança. Então eles começam a cogitar as opções. O Roman até fala que ele quer pro pai dele, né? Não, pai, eu quero. Mas olha, que sabe que é uma boa opção também é a Jerry. Que a Jerry sempre esteve trabalhando ali com o Logan e tal, e ela sabe de tudo. Só que quando ele fala da Jerry, o Logan fala, putz, então você não quer tanto, então já tá fora. Corta o Roman fora. E uma outra aliada que aparece aí nessa época é a Marcia, a esposa de Logan, que estava sumida. Ela foi humilhada, né, na temporada anterior, foi traída publicamente. E agora, o que acontece, né? Todo aquele lance da política. Quando você tá sendo atacado, você precisa controlar narrativas. E o Logan quer manter essa visão de que ele tá unido com a família, que os filhos estão com ele. O divórcio agora seria horrível. Exato. Então ele tenta conciliar e agregar o máximo que ele pode da família. O Kendall, ele tá meio que dá como caso perdido, mas os outros filhos e a esposa, ele precisa ter do lado dele. Então a Marcia chega lá já pedindo aumento pro salário de esposa. Ela chega pedindo... ela fala de um jeito muito chique, assim, eu gostaria de uma melhoria financeira na minha situação, sabe? Um jeito assim. E eles negociam e parece que dá certo, porque depois, mais pra frente, ela vai pro casamento lá, então dá certo essa parte. Aí a gente tem a galerinha de sempre, né? O Carl, o Hugo, o Frank, todo mundo tá ali do lado do Logan. E eles arrumam um advogado mais escrotão, assim, que não tem pudor, que fala na televisão, aquelas coisas assim mais escrotas. Mas vamos voltar pro Greg. Importante. Porque essa disputa pelo Greg é muito interessante, porque ele fica ali do lado do Kendall, mas de vez em quando ele liga pro Tom pra cantar umas bolas. Quando a Shiv vai lá na casa da Rava dar uma visitinha, ele fala assim, oi Tom, então a Shiv tá aqui. Passou, acabou de subir, eu vi. Então ele tá meio andando com os dois lados, assim. É legal, eu gosto de ver o Greg se movimentando, ele que começou como uma pessoa insignificante, agora é super disputado, a lealdade dele é muito disputada, e ele quer ir pro melhor lado possível. Ele não quer tomar nenhuma decisão de última hora, ele quer analisar as melhores opções e decidir. Ele sabe que o passe dele tá disputado. Então eu falei, cara, quem dá mais? Quem dá mais pelo primo Greg? E o Kendall claramente tá usando o Greg porque ele sabe dos papéis e também o Greg é neto de outra pessoa que faz parte do conselho, que é o avô dele, o Ewan, que é irmão do velho Logan. Então é tipo tio-avô do Kendall, né? E ele fala assim, Greg, dá uma ligada lá pro seu avô, pra tentar trazer o Ewan pro lado deles. E eles decidem que o Greg precisa de um advogado, porque, né, o Departamento de Justiça tá investigando, não sabe se o Greg pode se ferrar nessa ou não. E o Kendall quer arrumar um advogado pra ele. Exato, né? Tem essa parada. Eu falo, você quer um advogado? Eu arranjo pra você. Mas aí o Greg sabe que se ele aceitar o advogado do Kendall... Ele tá assinando um contrato com o capeta, né? Ele tá na mão do Kendall e ele vai estar declaradamente também do lado do Kendall. E ele ainda não quer declarar nenhum lado. Então ele arruma um advogado com o vô dele.
Pronto, Com o vovô, Will. me ajude, precisando de advogado, a coisa deu ruim, o vô não entende, mas por que você precisa de advogado? Você não fez nada de errado. Mas esse Nunca se sabe. estão investigando, é melhor precaver. E aí eu achei engraçado que eles arrumam um advogado que cuida de herança, sabe? Tipo, um cara mais das antigas. É que amigo não, do vô. que não vai manjar Não vai. muito desse rolê. Claro que o advogado tem conhecimento como um todo, mas se ele não trabalha com aquilo há anos, né? Não, o cara vai ficar meio perdido. E é muito engraçado na reunião com o seu advogado, ele fala, ó, primeira coisa, prioridade, cuidar de você. É bom que você esteja bem. Segunda coisa importante, expor as estruturas do capitalismo moderno. Mas peraí, gente. Eu não tô aqui pra isso, não. Vamos manter aí a primeira prioridade. Vamos cuidar de mim, sabe? Eu não quero expor estrutura de capitalismo, eu quero cuidar do meu. São coisas totalmente opostas, né? E mais pra frente da temporada, o Greg acaba fazendo um acordo com o time do Logan e ele pede pra ser apenas o líder da divisão de parques, já que ele tá ali fazendo um acordinho que não é dado pra ele. Só que, o que acontece de consequência disso? O avô dele, o Willan, fica puto porque ele tá mancomunado com o Logan, que ele acha que é uma pessoa ruim, que faz coisas ruins, e tira a herança dele, e dá toda a herança dele pro Greenpeace. Olha o Greg se lascou. E uma das cenas que eu mais gosto na temporada é exatamente essa reunião do Greg com o Logan, onde ele senta ali frente a frente com o Logan. Cuba e ele Libre. ele fala, o que você quer? Aí o Greg fala, mas o que eu posso ter? Não é isso que funciona. Você precisa saber o que você quer. Então pensa aí e me fala. Aí ele fala, quero a divisão de parques, né? Porque ele começa como um funcionário de um dos parques. De tipo Mickey, assim, né? Aqueles que vestem aquelas roupas gigantonas. Então ele fala, já que eu comecei lá de baixo, agora eu quero mandar em tudo. Só que assim, é um cargo muito importante, é uma divisão assim pra diretoria Master Plus, ele chegou outro dia na empresa, sabe? Ele Tá não tem aprendendo as condição. coisas, não tem condição. Mas assim, ele até teria isso, sabe? Ele até faria, porque é um nepotismo descarado. Não importa que você não tem competência, você tá ali, tem o QI, quem indique, vai você, Gregzinho. Então ele fica nessa luta, nessa possibilidade, ó, eu já sei que eu quero. E no final ele acaba fechando com o time do Logan. Mas vamos voltar pros irmãos, vamos sair um pouco do primo. E o que acontece? O Kendall meio que vai chamando os irmãos ali pra uma reunião na casa da ex dele, da Rava, porque eles ainda estavam lá nessa época. E todos eles fazem uma reunião no quarto de criança ali de um dos filhos do Kendall. E o Kendall começa a fazer propostas pra eles. E o Kendall, ele quer mesmo uma coisa nova, ele quer ser diferente do que o pai dele foi. Então ele tem acho que não sei se é uma bondade, mas ele quer fazer coisas boas. Ele tem a visão. É, uma visão boa. Ele tem uma visão e ele quer recrutar os irmãos. Todo mundo entende que quanto mais gente você tiver do seu lado, melhor vai ser pra você vai ter mais poder. E ele quer que os irmãos aceitem, gente, vamos aceitar essa nova liderança sob a minha liderança. E esse é o problema, porque a Shiv também quer ser líder, o Roman também quer ser líder. E o Roman, se ele não vai ser líder, ele não quer que a Shiv nem o Kendall seja. Então, tem isso. é essa parada, se ele não pode ser, ele não quer que os outros irmãos sejam. Então é uma disputa muito complicada ali. É difícil porque também é uma disputa de ego, né? Entre irmãos Sempre, e tal. sempre. E que é também, né, o jogo da série inteira. Só que aí, o que acontece? A Shiv, quando ela vai nessa reunião, ela vai meio, né, tanto que é nesse episódio que o Greg liga pro Tom pra avisar que a Shiv tava lá, né, avisando o outro lado. Porque o Logan, o pai deles, tinha dado o cargo de CEO pra Jerry. Só que o que ela não sabia, que vai ser revelado no fim desse episódio do quarto aí, é que a Jerry tava sendo usada como um escudo pra Shiv. E ele coloca a Shiv como presidente de operações domésticas, alto nível, blarros. Então ele fala assim, você vai ser presidente e a Jerry tá aqui na sua frente te barrando das tretas todas que a polícia, o departamento lá de justiça tá investigando. E a grande verdade é que tanto o cargo de CEO como a de presidente, enquanto o Logan estiver na área, é irrelevante. Ele vai continuar mandando. É só uma questão de nomenclatura. Então o Logan não tá preocupado, ele só quer meio que se proteger e as pessoas querem muito a nomenclatura. Eu quero ser CEO. E ele fala, é uma bucha ser CEO. Que bom que você não é. Joga a Jerry, sabe? Sim, eu não sei se eu ia querer, não. Pois é, a pior coisa que poderia ser. E ele não tá preocupado com isso, porque ele tá mandando de qualquer forma, mesmo que ele não tenha cargo nenhum. Quem manda é o Logan. Enquanto ele estiver vivo, enquanto ele estiver dentro da Waystar Royco, ele que manda. Só que o Kendall tá vendo que os irmãos dele ele tá meio difícil e ele vai fazer uma reunião no carro com o Stewie e com a Sandy. A Sandy, que é filha do Sandy Furness, que é um dos maiores inimigos do Logan, né? E assim, uma das coisas envolvendo os negócios, né, nessa terceira temporada é o controle da empresa. Vai rolar uma votação entre os acionistas para decidir
se a controladoria da empresa continua com a família Roy ou se os outros acionistas majoritários vão controlar a empresa. Então eles ficam nessa briga para tentar conseguir mais votos e, na verdade, fazer um acordo nos bastidores para não rolar votação. Ninguém quer votação, porque a votação é arriscada, tem muita gente envolvida, você não sabe para que lado vai. Então a melhor coisa é que seja acordado nos bastidores. E eles tentam ali, ó, o que você quer? O que eu quero? Como a gente chega nesse meio termo? E é praticamente impossível encontrar meio termo. Eles passam boa parte da temporada tentando encontrar isso até lá o episódio do xixi. Vamos falar do Kendall ser legalzão? Que nessa temporada passada, mais do que nunca, acho que o Kendall ficou aquela coisa, e aí, meu? Ele queria muito ser legal, aquele cara cool, né? Ele contratou os tweets dos roteiristas de BoJack Horseman pra escrever pra ele, né? Então ele tava querendo ser muito legalzão, tanto que depois a gente vai falar da festa dele daqui a pouco. Mas quando a Shiv vai fazer um discurso lá na empresa, porque tem todo, né, aquela coisa de limpar o nome da empresa, né? Tanto que a Shiv é meio colocada ali por ser mulher. Né? Porque teve muito rolê de assédio também, que eles estão tentando encobrir. Exatamente, né? O Kendall tá nessa de construir essa imagem de homem moderno, desconstruído. Feminista. Foda-se o patriarcado, tô com vocês, feminista e tal. E ele, ao mesmo tempo, ele quer voltar pro escritório. E ninguém quer que ele volte pro escritório. Então, no dia que ele quer voltar pro escritório, é o dia que vai ter essa reunião com todos os funcionários, centenas de pessoas. E a Shiv vai falar, ó, nós fizemos aqui um estudo, nós entendemos o problema, nós estamos tentando resolver o problema. E ela só... E é meio que o momento dela também para mostrar um pouco da liderança dela. Porque até agora, tipo, a primeira fala dela com o cargo novo, né? Então Exatamente. Ela vai mostrar que veio. E aí o Kendall coloca uma música que fala sobre abuso sexual, quando ela tá falando sobre as tretas todas, ele compra umas caixas de som, lembra? E aí causa lá no discurso dela, e aí ela fica puta da cara e escreve uma carta aberta pra ser publicada nos jornais, tudo, falando mal do Kendall, assim, destruindo ele, falando de droga, falando que ele é péssimo pai pros filhos, e destrói. E ela pede pros irmãos, você assina aqui também, Roman e Connor? E eles falam que não. E olha que louco isso, né? Você tá lá, dando seu discurso, aí seu irmão resolve fazer uma trollada, compra umas caixas de som, coloca Rape Me do Nirvana, trincando, aí você, como vingança, vai lá, faz meio que um release, né? Fala, ó, vou expor tudo. O Kendall, ele é maluco, ele é drogado, ele tem problemas mentais, péssimo pai, não. Mas é uma chavada. E é tão pesado que, Imagina o Roman não querer participar disso. O quão pesado tinha que ser esse texto, né? Porque o Connor, beleza, o Connor é mais de boa, ele é mais bunda mole, mas o Roman é sangue nos olhos. Ele leu aquilo e falou, irmã! Pelo amor de Deus, apelou. Até pra mim isso aqui tá pesado, tia, não dá não. Ela fala, então dane-se vocês, vou publicar mesmo assim. E ela manda pros jornais e tal, e é publicado sem os irmãos. Só que o que tava rolando nesse episódio? É aquele episódio que chama The Disruption, que é o nome daquele programa maravilhoso da moça que faz o roast, né? Que faz aquela fritada com os convidados. É tipo o programa do John Oliver. É um programa onde eles fazem umas zoeiras, eles informam, tem a notícia, mas tem muita comédia e muita zoação. A primeira vez que o Kendall vê o programa e tá sendo zoado, ele até entra na brincadeira. Ah, que da hora. Ele quer dar uma de bom jogador. Fala, ele assiste em casa, lembra? E aí todo mundo liga a TV, olha lá, eles falando de mim. Faz parte do game, então pode me zoar, tô aqui pra isso. Chega de mimimi, eu tô aqui pra me zoar. Quer saber? Vou participar do programa. Quando é o próximo programa? É ao vivo? Eu vou aí com vocês. Pode me zoar ao vivo, vou aí com vocês, eu topo. E aí ele topou e foi, só que bem na hora que ele tava pra entrar no palco, saiu a carta da Shiv. E aí ele pede, então vamos não falar da carta, porque aí acho que hoje vai ser muito e tal. E o pessoal fala, não, fica tranquilo, vai dar tudo certo. E ele amarela. Ele não vai pro programa, mas a mulher faz o programa sem ele e mete pau nele mesmo assim. Imagina, faltava 15 minutos pra começar o programa, ele tem aquele meltdown, né? Ele derrete, chora, aquilo acaba com ele, vai lá pro cantinho, lá na sala do servidor, com posição fetal e arrebentou ele. Essa carta foi um arregaço. Porque fala muitas verdades, né? E a gente vê ao longo dessa temporada que o Kendall vai se entrando pra dentro, né? Tipo, ele vai refletindo ali sobre tudo que ele fez. Tanto que no final ele fala que ele é uma pessoa horrível e tal, mas a gente já vai chegar lá. É isso, né? É meio que essa mistura. Ele começa querendo ser o matador que o pai dele quer que ele seja, só que ele vai definhando. Esse caminho de ser um matador é tão pesado e ele achou que ele poderia ser um matador, ele achou que ele poderia fazer o que precisasse ser feito, não importe o preço, e meio que ele não conseguiu pagar o preço.
aquilo psicologicamente pra ele foi pesado. emocionalmente foi muito pesado. Essa temporada dá até dó dele, né? Que Chega a dar ódio. dó. A gente chega a ficar Chega a com dar dó dó dele. mesmo. Eu tava ouvindo os episódios que a gente gravou em 2021 e várias vezes eu falava que ódio, eu tô com dó dele, né? E vamos falar do drama de Tom? O drama de Tom é um drama que ele perpetua durante toda a temporada, principalmente quando o Tom entende, cara, ferrou, eu vou ser preso. Ele chega a essa conclusão, eu vou ser preso, eu era o diretor da divisão de cruzeiros, todo o escândalo lá na divisão de cruzeiros, eu ajudei a acobertar, eu tô lascado. E ele começa até a pesquisar que prisão é melhor, como fazer vinho na privada e coisas do tipo pra ele poder se adequar aos presídios. É muito engraçado, ele tem aquela pasta plastificada com Uma todas as pasta prisões, chique. que faz provavelmente sentido. alguma secretária, o secretário fez pra ele e tá lá escolhendo qual que é melhor pra eu ir quando eu for preso, porque Menos com pior, certeza eu vou ser preso. Aí ele chega ao seguinte raciocínio, cara, se eu vou ser preso, com certeza, é melhor eu ir, pelo menos com o favor do Logan. Sabe, eu vou me oferecer como tributo, a galera adora fazer isso, pro Logan, falar, olha, vocês precisam de um bode expiatório, sabe, manda eu. Eu já vou mesmo, então bora. Então, assim, tipo, todos os problemas, então vamos colocar no dele. Tuxa e no ele, Tom. E tuxa no Tom, e o Tom vai levar todos os problemas, e aí ninguém vai mais preso, vai resolver tudo. E ele aceita isso. Também é um momento que a gente vai vendo o Tom ficar meio triste mesmo, assim, ele vai ficando sem vida, sem brilho no olhar. E ao longo da temporada, então, ele vai absorvendo isso, conversa com o Logan, decide que ele vai mesmo, tá tudo certo. Tanto que até o Greg pede pra ele, qualquer coisa aí você toma os meus problemas também. Toma mais essa, né? E ele, não, tá bom, manda, tá tudo certo. E é muito engraçado quando ele vai contar isso pra Shiv, dessa estratégia, né? Ele fala, eu acho que vou me oferecer. Da Shiv, imagina que... Não, você não pode se oferecer. Quer saber? Mas... Se pá é inteligente, se pá é uma boa ideia. A Shiv também, vou te falar, né? Ela é muito dividida, se ela atura o Tom ou se ela ama o Tom, né? É difícil saber. Até hoje eu não sei. O Roman... Ele não atura perder. Ó como eu puxei esse assunto. O Roman decide arrumar uma história pra queimar mais ainda o irmão dele, o Kendall. Então ele vai atrás de uma pessoa em situação de rua que eles tinham convencido a fazer uma tatuagem com as iniciais do Kendall na testa alguns anos antes, quando eles estavam bêbados e tal. Então o Roman pede pra ir atrás desse cara, chama o cara, faz um contrato com ele, dá $1 milhão pra ele, somente pra ele fornecer uma fotinha pra eles publicarem no jornal e dar uma queimada no Kendall. E sim, o cara ganha $1 milhão. Cara, olha que humilhação, né? E Succession é muito sobre isso, né? Como esse 1% dos bilionários são muito descolados da realidade. Então, a diversão de 2 bilionários durante ali um final de semana de bebedeira é você encontrar uma pessoa vulnerável e pagar ou convencer a tatuar as iniciais do seu nome na testa da pessoa. É muito escroto. É muito escroto. Mas assim, eles pegaram exatamente um exemplo muito absurdo pra mostrar, ó, Kendall, você tá vulnerável, você tá querendo pagar de descoladão, de gente boa, de feminista, você é um Zé Ruela, você é um bosta. Olha o nível de coisa que você já fez na sua vida. E o Kendall, ele fica muito dividido com isso ao longo da temporada, porque em determinado momento ele esquece que ele é um escroto. Ele acha que ele é bom, que ele tá indo contra o pai dele, que é malvado. No começo da temporada ele tá muito confiante, ele tá legalzão, eu sou legal, e aí aos poucos, até por todos esses ataques que ele vai sofrendo da Shiv, daí do Roman, daí várias outras coisas vão acontecendo, ele vai definhando, assim, ao longo da temporada. E ainda tem um encontro na casa do cara lá, do Josh. Exato, isso é importante. Que é o Adrian Brody. O Josh é um dos acionistas mais importantes da Waystar Royco. Só ele tem 4%. E assim, 4% de um conglomerado de mídia bilionário é muita coisa. Você ter um acionista com 4% da empresa, assim, o cara é muito importante, muito poderoso e ele tá insatisfeito. Ele falou, gente, o que tá acontecendo aqui nessa empresa? Eu vou apoiar a família, os Royce, vou apoiar o Sandy, o Stewie, que querem o controle. Eu não sei pra que lado que eu vou. É melhor vocês virem aqui até a minha casa e conversar comigo, que eu não tô feliz. E eu quero falar com o Kendall e com o Logan. Só que o Kendall e o Logan não estão se falando. Não estão se falando. Eles não se falam desde o final da segunda temporada, quando eles tiveram um encontro lá no iate, o Kendall topou levar a bronca e traiu o pai. Então, quando eles vão lá, eles pegam um helicóptero, cada um pega um, e eles vão pra casa do Josh, é a primeira vez que eles se encontram desde o final da segunda temporada. E aí fica todo aquele climão, né? E o Josh não parece muito convencido, porque é aquela coisa de, a gente até brincou no podcast, de abraço de irmão, que tá brigado. Abraça aí, fala que ama. Mas aí, tipo, a mãe sabe que não vai dar certo. Então o Josh viu que aquilo ali não tava muito legal, não ficou confiante. E ele leva os dois num passeio a pé, numa trilha ali, e o Logan passa mal, quando o Josh não está. E o Kendall salva ele.
né? Exatamente. Que era até uma coisa que a gente cogitava dele deixar o velho morrer, né? Não, e o Logan passa mal muito também por ego, porque ele é oferecido ajuda, viu? Você quer um carrinho de golfe? E ele não quer demonstrar fraqueza. Fala, não precisa de carrinho de golfe. Vamos caminhando, eu tô bem. E ele é tão teimoso, até ele quase colapsar ali no meio da terra e ficar sem ar e ter um ataque do coração ali. Mas, no final dessa reunião, o Logan e o Kendall acreditam que eles conseguiram o apoio do Josh, tá fechado. Que eles vão trabalhar juntos, Vão trabalhar né? juntos, eles saem de lá achando missão cumprida. É isso, conseguimos, convencemos um dos acionistas mais importantes a ficar do nosso lado. Porém, quando eles estão saindo, o Kendall vê que o Stewie tá chegando ali. Ou seja, o Josh vai se unir com o lado lá do Sandy e tal, dos outros acionistas. perderam um importante aliado na batalha aí, pra família manter o controle da empresa. E o controle da empresa que é discutido naquela reunião anual dos acionistas, que eles estão brigando pra ver quem vai ter mais voto. E acontece a reunião, que a gente até ficou impressionado que não era uma reunião só numa salinha, um negócio televisionado, né? Um negócio Vai ter assim, evento. chique. E aí a gente tem a galera do Logan brigando contra a galera do Stewie e da Sandy pra ver quem vai pegar esse pote. E é isso. Eles querem chegar a um acordo pra não precisar ter a votação. E, em resumo, o que acontece é o seguinte. O Logan passa mal, ele tem aquela infecção Do xixi urinária dele lá, ele acha que tem um gato morto embaixo da cadeira dele, ele começa a chamar a Shiv de marcha, ele tá, assim, cozido, e as pessoas ficam perdidas. Gente, o nosso líder, o rei, tá cozido no momento mais importante da história dessa companhia. Que eles que a têm que gente tomar uma faz? decisão. Eles tomam uma decisão, e eles vão lá negociar com a Sandy, com o Stewie, e eles estão muito próximos de chegar a um acordo. E pra chegar a um acordo, eles só precisam abrir mão dos jatinhos particulares. E o Roman, pra ele, não, peraí, o jatinho não, gente, o jatinho, mas eu vou pro Guarujá toda semana com o jatinho, como é que eles vão tirar o jatinho? Viram impasse. Era pra ser uma coisa fácil, né, gente? Ó, vocês vão continuar controlando a empresa, só abre mão de jatinho. A viagem de primeira classe, mas não vai ter mais jatinho. E é quase que um empecilho. E aí, a Shiv que consegue negociar com a Sandy, tipo, uma coisa de entre mulheres ali, elas conseguem conversar e decidir que, então, vai fechar. A galera da Sandy vai ter um assento extra e a Shiv vai ter direito a um assento pra ela também. Todo mundo fica feliz e de boa e sem jatinho. Sem jatinho. Só que depois que o Logan é atendido, ele coloca lá um sorinho, ele tá melhor e ele vê o acordo que foi feito, ele não fica feliz. Fala, mas o que você queria que fizesse? Isso não. Faria outra coisa, mas não faria isso. Ele fica pistola e termina o episódio ele dando meio que uma patada pesada na Shiv. Sai fora, não quero conversar com você não faz parte da estratégia, vaza daqui. E ela fica arrasada, porque do lado de lá, o Sandy pai também tava doente, meio que na cadeira de roda, não poderia falar. Então as duas filhas meio que representaram os pais nos momentos de vulnerabilidade e ela foi meio que descartada, mesmo resolvendo a parada, mesmo a família ficando no controle da empresa, que era o mais importante. Sim. Que bagunça. Não foi suficiente. E depois disso tudo, o Logan decide que é hora de aquisição. Eles precisam se posicionar melhor no mercado, eles precisam comprar uma empresa mais moderna, porque a Waystar Royco é muito de mídia legado, jornal, tal, e eles não são muito no online, no streaming, e eis que aparece uma tal de Gojo, que é super forte no meio digital, moderno, no streaming e tal, e eles falam, vamos comprar essa Gojo. E onde é que tá? Cadê o chefão? Cadê o Lucas? Não veio na reunião? Como assim? Então não vou comprar mais. Então eles começam assim, o drama clássico de Succession, de qualquer compra, qualquer coisa tem que ter drama, né? E é bem meio que ali no aniversário de 40 anos do Kendall. Que é maravilhoso esse episódio. Muito bom. É muito engraçado ele querendo ser muito legal, uma experiência imersiva, e tem a vagina da mãe dele pra galera passar dentro, um negócio assim... Vergonhoso. Um pouco a mais, e até no fim do episódio ele mesmo percebe que foi, né, um pouco vergonhoso. É o aniversário mais cringe do mundo, né? E o dono lá da Gojo, do streaming novo, ele está no aniversário do Kendall, lá na casinha da árvore e tal, e a Shiv e o Roman vão no aniversário. A gente não sabe se para comparecer no evento do irmão ou se para falar com o Lucas, que no caso parece mais a segunda opção. Sim. E o Roman consegue falar com ele, então eles começam essa negociação toda que vai até o fim da temporada sobre essa aquisição desse streaming. Tá, mas vamos pra Itália? Favor. A Itália é a reta final da temporada. Caroline, a mãe deles, vai se casar com esse CEO britânico lá, e aí os filhos nem sabem direito. Tipo, esse cara é meio farsa, como é que é? E ela vai se casar na Itália, e os filhos não foram convidados, eles descobrem depois, mas eles dão um jeito de ir na festa sim. E o Kendall chega lá já de cabeça raspada, chega mal, não tá muito legal. E, incrivelmente, o Lucas Madison, o cara da Gojo, aparentemente tava num Airbnb ali do lado, na casa dele, sei lá. Ele estava ali na Europa, em algum lugar próximo, e rolou uma parada interessante, né? Enquanto rolava essa negociação com a Gojo, as ações da Gojo começaram a subir tanto, mais tanto, que chegou próximo a passar as ações da Waystar Royco. Então, assim, praticamente ficou impossível comprar. Porque como é que você vai comprar alguém que vale mais que você? E isso tudo a gente descobre depois que fazia
parte do plano do Lucas. Ele não é bobo, não. Alexander Skarsgård sabia o que ele estava fazendo. Chega no ponto que ele quer uma fusão igualitária, então a gente vai ser juntos, vamos aqui, bota seu filho, bota todo mundo. E depois, mais pro fim mesmo, ele fala, quer saber? Nós que vamos comprar vocês. Cara, e isso é um negócio muito interessante porque ele desponta como o próximo sucessor. Porque o Logan acaba admirando isso. Falou, tá vendo? Esse é um tubarão, esse é um matador, esse é um killer, esse cara. Eu tenho mais prazer em ver a minha empresa, o meu legado ficar na mão desse cara, de qualquer um dos meus filhos. Todo mundo que tá brigando pra ver quem vai herdar tudo isso aqui, talvez eu prefira dar pra um cara que veio de fora, conseguiu fazer a empresa dele ser mais valiosa que a minha, vai me pagar bilhões de dólares por isso e me parece ser muito competente. Quem sabe ele vai ser o sucessor. É um grande twist, assim, da temporada, que os irmãos ficam, não, pera, como assim não vai ser nenhum de nós três? Quando o Roman começa a contar, porque o Roman foi na primeira reunião com ele ali na Itália e tal, ele começa a falar, então, gente, tem um negocinho aqui que eu preciso conversar, então Shiv e Roman vão atrás do Kendall, do tipo, cara, Kendall, agora, eu sei que a gente tá brigado, mas assim, agora é sério, a gente precisa se unir, porque senão nosso pai vai vender a nossa empresa pra outra pessoa. E assim, bem simples, né? Eles vão perder o cargo deles, eles não sabem se eles vão ter emprego, se eles vão ter os milhões deles, caso o pai venda. Então eles precisam se unir rapidamente. Só que, no momento mais importante que eles precisavam se unir, o Kendall tem um breakdown. O Kendall começa a desabafar, começa a chorar. Ele tinha caído na piscina no episódio passado lá, meio quase morreu lá. A galera não sabe se foi acidente ou suicídio. Pois é, então tá todo mundo muito preocupado com ele. Ele começa a desabafar e conta que ele matou uma pessoa lá no casamento da Shiv, o garçom. Lá na primeira temporada. Que é super o M-tape dele, assim, né? Ele manda muito nessa cena. Sentadinho ali na terra, né? Na é fantástica terra, essa ele cena, é incrível. É muito boa. E o Roman faz piada, né? Ah, mas eu que tava sofrendo porque eu fiquei sem receber gin tônica, né? Tipo, como se o garçom morreu e não tava lá entregando, assim, horrível. No fim das contas, eles conseguem falar, tá bom, Kendall, legal, vamos, depois a gente vê isso aí. E conseguem se unir no carro, eles decidem que eles vão cortar, bloquear o pai dele, porque no acordo do divórcio entre a mãe deles e o Logan, tinha um negócio lá que eles precisariam aprovar caso tivesse uma venda, né, uma votação. E eles falam, não, então nós vamos barrar nosso pai, beleza. E eles chegam correndo lá no evento e... Não adiantou de nada. E rolou uma traição muito interessante, porque em alguns episódios anteriores, o Tom conta a história de Nero, que empurrou a própria esposa das escadas e casou com um escravo. E ele faz isso. Ele empurra a Shiv da escada, traz sua esposa, ele chama até o Greg de você quer ser meu esporo, né, que era o nome do escravo dessa história, e ele vai lá, trai os irmãos, deda tudo, o Logan tava preparado. Assim, não ficou claro se foi isso. Claro. Não, mas eu estou muito convencido. Não mostrou o Tom dedando tudo, mas a gente supõe que sim. Tá bem implícito isso, eu vou ficar... Se eles voltarem pra quarta temporada e não é isso, eu vou ficar puto. Então, é porque vai que começa e não é. Pra mim é isso, o Tom traiu porque fecha com a história do Nero, sabe? Acho que é legal isso, eles têm que valorizar o roteiro dessa série. Então, tem que ser isso. O que acontece é que, pelo visto, alguém avisou provavelmente o Tom e o Logan ligou pra ex-esposa. A Carol é muito certinha, ela não quer bater o martelo que foi o Tom, eu tô aqui... Porque não mostrou, gente. Não, você está certo, eu sou emocionado. Vai que daqui 2 dias a gente assiste ao episódio e aí a gente vai ter que voltar não era o Tom, foi o fulano. Eu confio na minha emoção, foi o Tom. É que assim, dá a entender porque no final mostra o Tom do lado da Shiv o que foi, né? Fazendo de sonso. Não, e o Logan também bota a mão no ombro dele, também, assim. Tipo, dá uma agradecida, né? Parece que foi mesmo. Mas, enfim. Então, alguém avisa, provavelmente, o Tom. E o Logan liga pra ex dele e refaz o acordo ali do divórcio. Provavelmente ela ganhou alguma coisa com isso. E ela trai os próprios filhos. Exatamente. Então, os filhos não têm direito a barrar o pai. Então, a venda vai ser feita, ou já foi até ali naquele momento, já foi feita. E a Goldie agora é dona da Oracle. É pra isso que caminha a 4ª e última temporada de Succession. Ai, até arrepiei. Será que o Lucas Madison vai começar o episódio assim como o sucessor? Cara, isso é muito bom, né? E a gente também quer falar um pouquinho também dos dramas de bastidores, dos atores. Isso é legal, pra galera tá inteirada já pra temporada final. O Brian Cox, que faz o pai, o Logan, e o Jeremy Strong, que faz o Kendall, eles têm... uma birrinha. É uma questão aí que sai muito nos jornais, porque o Kendall, o ator que faz o Kendall, né, que é o Jeremy, ele é muito do método, né? Ele fica ali dentro do personagem, e o personagem dele é um porre. Então, imagina você trabalhar um dia inteiro com a pessoa que tá dentro do personagem. Tipo, aí na hora do lanche ele não fica ali conversando com a galera, ele fica quieto no trailer dele, ele não gosta de ensaiar. Então ele é chato.
Mas eu quis trazer isso porque eu fico pensando, será que no final das contas a série tá acabando não por causa de história, mas por causa de desgaste de bastidores? Pode ser também, né? Mas eu acho que 4 temporadas é suficiente. Eu tô concordo. feliz com isso. Eu acho que 4 é suficiente. O meu medo é que não tenha sido um final planejado pra ser um final digníssimo. Mas eu acho que eles não fariam isso, não. Eu acho que eles só esperaram pra contar depois. Mas Tomara. eles já sabiam. Tomara, porque Succession é uma das produções mais aclamadas da HBO. É aquela que vai super bem no Emmy, nas premiações. Precisa ter uma boa conclusão. Nós Vai aqui, ter, nós somos órfãos de Westworld. Verdade. Eu não quero Westworld de novo na minha vida. Rest A Westworld in não peace. teve fim. O Succession precisa ter fim. Não, e o Westworld também foi só, tipo, ladeira abaixo, Pois né? é, não é o caso do Succession. Succession só melhora. A primeira temporada eu acho interessante, eu acho ela um pouco desconexa. Tudo é amarrado na segunda, a terceira é a melhor. Genial. E agora a gente caminha, assim, pra uma série que tá vindo num gráfico que tá subindo. Então precisa terminar lá em cima. Eu quero ver que nem Breaking Bad. Breaking Bad foi assim também. Flau. Foi só subindo. E eu quero ver como vai ficar a relação de Shiv e Tom, porque a Shiv claramente percebeu ali uma movimentação. Então, Shiv, se está com você, Shiv desconfia que foi o Tom. Eu também acho. Que foi o Tom. E aí ele abraça ela e a câmera acaba neles dois, assim. A cena acaba dela, tipo, meio assim, meio chorando. E ele do lado, assim, aquelas palminhas, assim. Sim. Ah, fica bem, né? Força aí. Então, quero muito ver o que vai dar disso, porque eles estavam querendo congelar óvulo pra ter nenê. Então, vamos ver o que vem aí. E quero ver se Kendall vai sair dessa depressão, se ele vai melhorar. Promete, tô muito ansioso. E pra esse podcast bombar, é muito importante que você dê like se estiver assistindo no YouTube, dê 5 estrelas se estiver no Spotify, recomende pros Compartilha. amiguinhos, manda esse resumão. Tem um monte de gente que tá meio perdida, que a série vai voltar. Aqui o resumão tá prontinho, manda pro amiguinho, pra amiguinha que quer relembrar como é que é a história. E não percam, todas as semanas nós estaremos aqui juntinhos comentando o episódio que vai ao ar. O episódio vai ao ar no domingo, na HBO. Ali, a gente vai tentar soltar o quanto antes. A gente não sabe ainda como vai ser a nossa logística, mas a gente vai tentar soltar o quanto antes pra realmente ser aquele podcast companheiro. Companheiro pra você ouvir no dia seguinte, né? De manhã lá lavando a louça, na academia, você vai ouvindo Melhor e coisa. conversando com a gente ali na sua cabeça. Você falou de 2 situações que eu adoro podcast, academia e lavar louça. É bom, né? São E os dirigir melhores. também. Então, gente, muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado do resumão. E até semana que vem. Ou não, daqui uns dias, Daqui uns né? dias, vocês vão Daqui premiar uns tá logo dias. mais aí. Com o primeiro episódio, que eu estou muito ansiosa. Um beijo. Tchau. Tchau.